Agora vamos falar sobre variáveis. Variáveis são como recipientes que armazenam informações. Você pode pensar nelas como umas caixinhas que a gente coloca uns nomes ali. Você pode armazenar números, palavras ou outros tipos de dados. E para que servem as variáveis? Bom, imagina que você quer salvar a idade de uma pessoa. E depois você quer acessar essa idade depois para fazer alguma coisa, algum cálculo talvez. Então a gente pode criar uma variável chamada idade e depois a gente acessa essa variável idade para pegar esse valor de volta. Ah, agora eu entendi! E claro, depois você também pode alterar o valor dessa variável se você precisar. Para declarar uma variável aqui no JavaScript, a gente utiliza aqui a palavra-chave let. Então a gente coloca o nome que a gente quiser. Por exemplo, eu quero criar uma variável chamada idade. Vou criar aqui então, idade. Para atribuir algum valor a essa variável, a gente coloca aqui o sinal de igual. E daí a gente coloca o valor que a gente quer salvar aqui na nossa variável. Por exemplo, vou colocar aqui o número 10. Você pode ver também que eu coloquei aqui ponto e vírgula no final da linha. Ponto e vírgula aqui, ele é usado para marcar o final de uma instrução. Ele informa aqui o JavaScript que você terminou aqui de escrever uma instrução específica e você vai passar para a próxima. O JavaScript, o ponto e vírgula no final do comando, ele não é obrigatório, mas é uma boa prática você sempre colocar ali no final da linha. Isso pode ajudar a tentar evitar erros e também ajuda a deixar o seu código mais legível. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o comando console.log que a gente já aprendeu e a gente pode chamar aqui a nossa variável idade. Vamos vir aqui para executar e veja que ele imprimiu exatamente o valor que a gente passou para a nossa variável. E agora vamos ver como que a gente altera os valores aqui da nossa variável. Então no vídeo passado a gente viu aqui que a gente declarou aqui uma variável idade com o valor 10. A gente executa aqui, ele imprime aqui, 10. Para a gente alterar o valor de uma variável, basta a gente chamar o nome dessa variável e chamar o sinal de igual novamente. Vou colocar aqui 20, fechar a linha com ponto e vírgula. Na hora que a gente executa, ele já imprimiu aqui com o novo valor. Então veja que eu não coloquei a palavra let aqui, isso daqui seria um erro, porque o let aqui, ele serve para a gente criar, para a gente declarar a variável. Então se eu colocasse aqui let, o que ia acontecer é que eu estaria criando uma outra variável com o mesmo nome, aqui e aqui. E daí veja que ele vai acabar dando um erro falando, olha, esse identificador idade, ele já foi declarado. Na verdade, esse erro, ele ajuda muito, porque se a gente criar uma variável depois aqui com o mesmo nome, pode ser que você esquecesse que bem lá em cima você criou uma variável com esse nome e depois lá embaixo você escreve uma variável lá com o mesmo nome. Você esqueceu. Pode ser que você acabe alterando o valor dessa variável aqui embaixo, só que pode ser que tenha uma outra funcionalidade do seu código que estava usando o valor antigo daquela variável que você criou lá em cima. Isso poderia causar algum erro ou algum comportamento inesperado na sua aplicação e você não sabe por quê. Simplesmente porque você criou duas variáveis que estão fazendo coisas diferentes, mas que estão com o mesmo nome. Em programação, geralmente é útil a gente conseguir atribuir o valor de uma variável a outra variável. Isso permite que você crie várias referências ao mesmo valor, que pode ser útil em vários contextos, que a gente vai ver melhor conforme a gente for evoluindo aqui. E não é nada de outro mundo não, olha só como é simples, é praticamente usando tudo que a gente já aprendeu até agora. Eu vou declarar aqui uma variável x e vou passar o valor 5 aqui para ela. E agora eu vou declarar uma variável y. E ao invés de passar um valor aqui, eu vou passar exatamente a variável x. Então agora, se a gente declarar aqui o console.log, colocar aqui para imprimir a variável y, a gente vai ver que ele vai imprimir exatamente 5, que é o valor de x. Então agora, tanto x quanto y tem o valor sim. E olha só que interessante, eles são independentes. Se depois aqui eu trocar o valor de x por 10, por exemplo, imprimir aqui x, depois imprimir aqui y, vou limpar aqui o console para ficar mais fácil da gente entender. Olha só, o x ele realmente foi para o valor 10, mas o y ele continuou sendo sim. Ou seja, aqui nesse caso, alterar uma variável não vai influenciar na outra. Nem sempre vai ser assim, mas a gente só vai ver isso quando a gente alcançar ali alguns assuntos mais avançados. E agora está na hora do desafio de código. Então imagina o seguinte, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma variável x, que a gente pode dizer que vai ter o valor 1. E depois a gente vai ter uma variável y, que a gente pode dizer que vai ter o valor 2.
como que você vai fazer para que no final a gente fique com o x valendo 2 e o y valendo 1, ou seja, eles vão ter que inverter de valor. Nesse desafio aqui, eu coloquei para que o x receba um valor aleatório e que o y também receba um valor aleatório ali. Então você não vai ter como roubar aqui e colocar fixo que nem eu fiz aqui. Ladrão. E o link para fazer esse desafio tá aqui na descrição do vídeo.